Querido, amanhã, culto de oração. Eu não preciso convidar você. Aliás, nós devemos estar aqui em oração. Eu quero lembrar a você daquela segunda-feira. Eu, particularmente, eu estou sempre aqui porque é um momento que me renova e me restaura muito. Segunda-feira é um dia de recarregar. Segunda-feira não é um dia ruim para mim, é um dia de recarregar baterias. Porque Deus tem tido um compromisso conosco neste lugar. Amém? Eu quero lembrar você, venha estar conosco, venha orar, venha louvar, venha adorar ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Todos acharam, amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 11. Diz assim: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo qual era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Ó Deus, que teu Espírito possa, Deus, falar a Deus a intimidade ao profundo da nossa alma, Pai. Porque nós fomos reunidos aqui para que o Senhor pudesse fazer valer a sua palavra em nossos corações, ministrando a cada um segundo aquilo que cada um precisa, segundo aquilo que cada um necessita. Ó Pai, fala a Deus esta noite, fala a vida dos seus filhos, fala a vida das suas filhas. Senhor, desfaça, Senhor Deus, todo sentimento contrário, desfaça, Senhor, toda insegurança, faça, ó Deus, toda falta de fé, toda falta, ó Deus, de esperança, e que possamos crer, ó Deus,
que assim também nos dias de hoje, como nesta noite, o Senhor pode abrir as portas que estão fechadas. O Senhor pode mover as águas, o Senhor pode remover com o seu poder tudo aquilo, ó Deus, que adiante de nós está e que parecem ser obstáculos intransponíveis, ó Deus. Porque maior é aquele que está conosco. E nós o adoramos nesta noite por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar com a sua Bíblia aberta. Naqueles dias, diz aqui a palavra, irmãos, Herodes havia mandado prender alguns dos cristãos, os membros da igreja, para os maltratar, porque Herodes percebeu que esse tipo de atitude, esse tipo de perseguição trazia uma certa popularidade a ele. Os religiosos, os sacerdotes, aqueles que se viam incomodados com o cristianismo, os fariseus e todos aqueles. A igreja não era perseguida só por Roma, mas principalmente pelos religiosos, pelos próprios judeus. E naqueles dias, pareceu-lhe isso uma grande sacada, porque ele percebeu, diz aqui no versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, ele viu no versículo 3 que isso foi agradável aos judeus. Ele viu que esse tipo de perseguição agradou, ele viu que esse tipo de atitude agradou, então ele se viu estimulado. E aí então ele manda prender Pedro para maltratá-lo, torturá-lo, para apresentá-lo depois da Páscoa e possivelmente também matá-lo, tirar-lhe a vida. Então, nós vemos, irmãos, este momento, a igreja, ela se viu num momento muito difícil e talvez até um pouco desesperançosa, porque ele via os seus líderes sendo presos e mortos, e isso dava uma sensação de que Deus os havia abandonado. A sensação que nós sentimos como cristãos, quando às vezes nós passamos, não estamos falando aqui agora de morte, de tirar a vida, mas nós também, assim como eles, como a igreja, que nasce ali da fé, do poder do Espírito Santo, nós também como cristãos, nós às vezes nos vemos assim um pouco frustrados por vermos a nós mesmos passando por certas situações, por certas dificuldades, passando por certos problemas, que assim como a igreja pensava, nós também pensamos que por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, por fazermos a vontade de Deus, por estarmos servindo ao Senhor, não deveríamos, não merecíamos passar por certas coisas, mas passamos. Porque também não foi isso que o Senhor prometeu. Jesus veio e ele acabou estimulando uma esperança no povo de uma libertação da escravidão, do jugo romano. Mas nós vemos pelos discípulos que iam pelo caminho de Emaús, falando das suas decepções, daquele que veio, que ressuscitou, e que foi visto, e coisa e tal, fez tantas as coisas, e que também, enquanto vida, fez tantos milagres e maravilhas, e eles esperavam que ele nos libertasse, mas, enfim, não foi isso que aconteceu. Às vezes, nós como cristãos, nós vivemos certos momentos em que nós nos sentimos frustrados como cristãos por passarmos por situações que nós achamos que não deveríamos passar, que ao nosso entendimento não nos caberia passar. Mas sabe, às vezes enquanto é com os outros a gente não sente tanto, mas quando é com a gente,
E isso traz também essa reflexão, essa ideia que nós temos que entender, irmãos, que Jesus disse também, no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Aflições são coisas que nós passamos por conta de um leque enorme de situações. Muitas coisas nos trazem aflições. Mas que nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa esperança. Então, isso acontece com Pedro. Interessante que o Pedro, ele no seu mando, há 4 escoltas de 4 soldados cada uma para aguardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele não só foi preso, mas ele foi, tipo assim, prisão de segurança máxima. Ele foi para o cárcere, colocaram 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados, e quando nós vemos aqui no texto, versículo 5, nós vemos que ele estava no cárcere. Versículo 5, vamos lá. Ele estava no cárcere o quê? Como é que diz? Guardado no cárcere, mas havia... Ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Havia uma grande escolta. Ou seja, as dificuldades, o problema era grande. Veja que o cuidado para guardar este homem, para prender este homem. Então eu queria mostrar a você aqui uma coisa. Lá no versículo 1, o que diz o versículo? Diz o quê? Que mandou o rei Herodes o quê? Mandou o rei Herodes o quê? Prender. Então veja que Lucas diz o que Herodes mandou fazer. Mas o que nós vemos aqui no versículo 5 é uma outra palavra que Lucas emprega. Lucas diz o que no versículo 5? Pedro, pois, estava... Herodes mandou prender ele. E ele, para Herodes, ele corria. Às vezes nós não entendemos o Senhor. E seja o que for, que aqui à noite eu vou mudar essa história. Então, ele, com seus soldados, com esta ele estava protegendo o ai. O ai, ou seja, é aquilo que está com... Meu Deus, isso aconteceu, isso, aquilo. Irmãos, mas pare para pensar. Deus pode estar nos dando um grande livramento. Deus pode estar fazendo uma coisa que está invisível aos nossos olhos. Parece que nós estamos presos. Às vezes nós temos que quem havia de tirá-lo dali não estava fora, mas já estava dentro. Como passamos? Porque Deus, Ele tem... Porque, irmãos, nós nunca sabemos o que está acontecendo. Às vezes, quando nós nos deparamos com a desesperadora, e nós vemos o cárcere, irmãos, Pedro dormiu. Eu vejo nisso uma atitude de fé, mas que tira o nosso sono, que rouba a nossa paz. E que assim como, porque Pedro deu uma atitude de desespero, você atrai os sentinelas. Você atrai as sentinelas. Do Senhor vem uma... E quando Deus ilumina a nossa vida, quando Deus lança o seu facho de luz, o lado de Pedro, e tocando ele o lado de Pedro, o quê? O despertou, dizendo... Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Uma luz entrou. Certamente, alta madrugada, escuridão, já poucas tochas iluminavam o local. Então veio a luz para que Pedro pudesse enxergar e ver nitidamente. E diz que o anjo tocou no lado. Observe que existem 2 palavras aqui, que é tocou e despertou. Tocou. Para quem estava dormindo, tocar.
interromper o sono, incomodar. Era uma forma que a gente usa para acordar as pessoas, né? Alguém está comigo, a gente vai lá e toca, cutuca. Para quê? Para acordar, para interromper o sono. Então hoje tocou. Levanta-te depressa. Pessoas que estão tocando. Deus está tocando com a palavra, mas a pessoa vira para o lado. Deus está tocando com a oração, a pessoa vira para o lado. Deus está tocando, mostrando algumas coisas na vida dela, fazendo coisas na vida dela que são toques que Deus está dando. Mas ao invés dela despertar para o que Deus está falando, ela vira para o lado. Mas Pedro, não. Ele se sentiu incomodado, abriu os olhos e viu o anjo. O anjo falou assim, levanta depressa. Ele disse, não quero nem saber quem é, eu vou... Aperta, como as cadeias vão cair da sua... Como que eu vou levantar? Eu estou preso. Eu estou com um problema, você não está vendo? Olha o soldado dormindo aí, as minhas mãos presas. Não, irmão. As coisas de Deus é pela fé. Se você ficar olhando para as cadeias nas suas mãos, se você, olha o tamanho do soldado, tem aqui do meu lado, é uma luta. Se você ficar olhando para o tamanho da luta, era um soldado de um lado ou de outro, às vezes você está assim entre uma coisa e outra, você está entre um dia e outro, você está entre o ontem e está entre o amanhã, você está entre o mês passado, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela alguma circunstância familiar. A luz entra, ele está indo das suas mãos. A libertação que Deus fez na sua vida. Você tem visto os milagres que Deus tem feito na sua vida. E você tem que crer nesse dogma. Irmãos, Deus estava falando, olha, eu não estou te esquecendo. Tudo que te pertence. Cinge-te, bota a tua roupa. Se prepara para sair. Calça a sua sandália, se prepara para caminhar. E olha a tua capa. Se abriga. Você leva o que é seu. Não deixe nada para trás. Talvez você venha deixando algumas coisas para trás. Você vem perdendo algumas coisas ao longo da sua vida. Porque às vezes a gente foge das situações. A gente foge. Mas quando é Deus que nos tira, não fica nada para trás. Não fica marido para trás, não fica filho para trás. Porque a bênção de Deus na sua vida é completa. A obra de Deus é completa. Deus não está te tirando, vamos aproveitar que estão dormindo. Não. Vai sair, leva tudo, porque você está saindo com Deus Todo-Poderoso. Quem está tirando, quem vai te tirar, quem vai te conduzir, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele disse aqui, segue-me, segue-me. Versículo 9, então saindo seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Irmãos, quando a gente segue ao Senhor, quando a gente toma posicionamentos de fé, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o justo viverá pela fé. Irmãos, você é uma pessoa de fé, você é um cristão, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Não me refiro à igreja física, mas à igreja espiritual, a igreja que vai habitar no céu. E nós, irmãos, nós temos as armas de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos a palavra de Deus a nosso favor, nós temos as promessas de Deus na nossa vida. Use a sua fé. Se você não tem fé, se você ressente de fé na sua vida, diz a palavra, peça a Deus que Ele dá. Não fique tímido de pedir, Senhor, me dá mais fé. Não. Mas pela fé, quando nós seguimos ao Senhor pela fé, é quando diz aqui, ele saía seguindo o anjo, e até então ele não conseguia compreender ou entender se aquilo era um sonho, se era realidade. Sabe por quê? Irmãos, quando a gente segue a Jesus, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus acontecer.
E quando a gente começa a viver o sobrenatural, existem momentos que a gente não sabe o que é real, o que é sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus se mistura com o natural e a gente vive vendo a glória de Deus se manifestar na nossa vida, em todo instante. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas que todo o tempo estão glorificando, vê Deus, vê a glória de Deus, porque, irmãos, quando nós começamos a seguir a Jesus, nós vemos o sobrenatural. Quando nós vivemos pela fé, nós vemos o sobrenatural. Amém? E diz aqui, então, versículo 11, o último e maior obstáculo. Que era o quê? Os portões de ferro, que somente aquela guarda que ficava lá abria, portões pesados. E agora, às vezes, a gente vive situações assim, não é? Tem vitórias que Deus vai nos dando por etapas, a gente vai vencendo, mas às vezes a gente, meu Deus do céu, consegui isso, consegui aquilo, graças a Deus, glória a Deus, mas você olha, meu Deus, mas tem um portão de ferro lá na frente. E às vezes, o portão de ferro é que é o problema. Mas, irmãos, quando Deus nos leva e quando nós seguimos ao Senhor pela fé, nós temos que crer que Ele está conosco e Ele vai até o final. E pela primeira vez, na palavra de Deus, surge o primeiro portão eletrônico. Porque quando eles passaram pela primeira e pela segunda sentinela, quando iam em direção ao portão de ferro, o anjo apertou o controle remoto e o portão... E depois que eles saíram, fechou. Coitados. Porque esses Herodes passou a espada, porque não souberam dar conta do que aconteceu com Pedro. O que aconteceu? Sumiu. Quem explica os milagres de Deus? Você consegue explicar os milagres de Deus na sua vida? Milagres não se explicam. E nesta noite eu queria colocar essa palavra no seu coração. No versículo 11 diz o seguinte: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Naquele momento caiu a ficha. E eu queria que nessa noite, Deus, através do seu Espírito Santo, fizesse cair a sua ficha também. E você receba a palavra. E creia que você foi chamado para viver pela fé. E pela fé, você verá a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Levanta-te. Levanta-te. A palavra que despertou Pedro. Levanta-te. Eu pedi para você levantar. Mas eu queria que nesta noite você, diante de Deus e dessa palavra, você também se levantasse. E você despertasse para uma vida de fé, para uma vida de milagres, para uma vida nova, onde Deus vai conduzir você. Muitas vezes nós vamos permitindo que as circunstâncias nos aprisionem, a ponto de muitas vezes nós, tendo a palavra, tendo o Espírito Santo, aceitamos comodamente a prisão, o aprisionamento espiritual, o aprisionamento mental, o aprisionamento emocional. E nesta noite, eu quero orar com a sua vida.
quero abençoar a sua vida. A sua presença aqui na frente não será para mim ou para ninguém, mas representará um posicionamento seu diante dessa palavra na sua vida em alguma coisa que você e Deus sabem. Eu não preciso saber. Mas eu quero quebrar nesta noite, através da palavra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que resiste, as algemas da tristeza, as algemas da mágoa, da melancolia, do abatimento, da desesperança, vão cair nesta noite em nome de Jesus. Na verdade, eu quero dizer que já caíram se você crê no seu coração, porque o seu compromisso e a virtude não está em mim, mas está na palavra. E se creres no coração e confessar a Jesus dentro desta palavra, você alcança. Por isso eu quero te convidar nesta noite para passar aqui à frente e nós estaremos orando pela sua vida. Estaremos estendendo as mãos para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oração da fé. A oração da fé. A oração que liberta, a oração que cura, a oração que sara. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai querido, nesta hora, as mãos dos teus filhos estão estendidas sobre a vida dos teus outros filhos, Senhor. Mas que nesta hora não seja a mão do servo, mas a mão do Senhor seja estendida sobre cada vida aqui nesta noite que vier para frente, Senhor. Pai, que nesta hora, pela tua palavra, o Senhor vai quebrando as correntes. Vai jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos. Porque nesta noite é noite de liberdade. É noite de alegria, é noite de glorificar o nome do Senhor. Porque o anjo do Senhor está aqui nesse lugar. Vai jogando por terra nesta hora, Pai amado. A falta da esperança. Senhor, traz alegria no coração do teu servo nesta hora. Pai amado, vai tirando as preocupações nessa hora pelo que vai acontecer amanhã. Porque amanhã pertence ao Senhor. E a tua promessa já se cumpriu na vida do teu servo, da tua serva. Ô Pai, nesta hora, Senhor, a preocupação por uma enfermidade, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, joga por terra, Pai amado, essa enfermidade. A tua palavra tem poder, Senhor. E que nessa hora, Senhor, o teu anjo esteja tocando em cada coração. Pai, naquela hora que aqueles que não conseguem se levantar, joga por terra as cadeias, Senhor. Arranca os cadeados, Senhor. Faz com que o seu servo se levante. Continue caminhando na tua presença. Porque grandes coisas o Senhor ainda tem para o teu povo. Oh, Pai amado. Se nesta hora, Pai amado, alguma família está passando por uma dificuldade, Pai amado, que a tua esperança possa estar tendo em alguém, um homem, mas nessa hora, Pai amado, a esperança desse servo vai estar no Senhor, e a promessa do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso provedor. Por isso, nesta hora, Pai amado, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Pai, nessa hora nós suplicamos, Pai, cumpra-se, Pai amado, nesta noite, a tua palavra na vida de cada um. Pai amado, se nesta hora tem alguém que ainda não conseguiu enxergar, oh Pai, joga por terra as escamas nesta hora. Liberta, Senhor. Liberta em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós louvamos, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor.
Pai, vai tocando em cada coração, naqueles que já perderam a esperança, mas nesta noite é noite de esperança, porque essa noite é noite de milagre. O Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui, tocando em cada coração, em cada vida, Pai amado. Vai operando, Senhor, oh Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje. O Senhor é o mesmo Deus que libertou Pedro ali da mão de Herodes. O Senhor é esse mesmo Deus que está libertando nessa noite as nossas vidas, libertando das nossas preocupações, das nossas incertezas, porque aqui tem um povo que caminha na certeza e na esperança do Senhor. Pai, que nesta noite, cada servo teu, cada filho teu que veio nessa frente, nesta hora, Senhor, possa estar sentindo o toque do anjo do Senhor, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome mediante a tua palavra, Senhor. Glorifica o teu nome mediante a tua palavra na vida desses que estão aqui na tua presença, Pai, desses que estão, ó Deus, pela fé, buscando a tua face. Que venha, Deus, a este altar, perante o altar, ó Deus, num propósito contigo, ó Deus, unindo o seu coração ao teu Espírito Santo, ó Deus, e mostrando, Senhor, mostrando a sua esperança, a sua fé. Entra nessa situação. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre este lar, faça brilhar a sua luz sobre essa luz, sobre essa situação, a sua luz sobre esse problema, a sua luz sobre essa causa, a sua luz sobre essa necessidade, Senhor. Toca nesta noite, Senhor, que esta palavra venha despertar a fé, venha despertar a esperança, que esta palavra venha despertar, ó Deus, essas vidas para um novo, ó Deus, momento contigo, meu Pai. Despertar os casais, Senhor, para uma vida nova, uma vida, ó Deus, de uma convivência abençoada e abençoadora. Ó Deus, despertar a família, despertar os filhos para os pais, despertar os pais para os filhos, despertar a sua vida para com o irmão, o próximo, ó Deus. Levanta-te, nessa noite levanta-te, meu irmão, porque Deus é contigo. Levanta-te, porque Deus é contigo. Ele é o Senhor da palavra e Ele vai confirmar a palavra com os sinais na sua vida. Se creres, verás a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, glorifica, Pai. Glorifica o teu nome, ó Deus. Essa casa, Senhor, essa causa, essa família, este lar, meu Deus. Essa igreja, Senhor. As congregações, meu Pai. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Pai. Diga assim comigo, igreja. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me abençoar e me livrar e me guiar. Em nome de Jesus, eu glorifico, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu abraço essa pessoa que está ao seu lado. Ó Deus, abençoa a vida, Pai, da tua igreja, do teu povo. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, debaixo da tua proteção. E que a graça, a paz e o amor de Deus seja em cada coração. E que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Uma boa semana para você.